Fala, gente boa do canal, tudo beleza? Vamos lá para mais uma aula agora, PM Tocantins, banca AOCP. Eu busquei as últimas questões utilizadas por essa banca. É uma banca tranquila, embora sempre haja alguém, né, reclamando, falando que está difícil e tal, eu não achei complicado. É um lance assim tranquilo. Nós vamos fazer aqui algumas questões de interpretação de texto, lógico, né? Sempre tem interpretação de texto. E depois a gente vai fazer aquelas questões gramaticais. Uma coisa interessante nessa banca é que eles colocam as questões gramaticais atreladas às de interpretação de texto, tá? Vamos aos nossos avisos, como de costume. Todo material postado, todo material divulgado, todo material exibido pelo Nível Anatômico está aqui nesse site. Você chega aqui ó, em vídeo aulas. Como eu fiz diferente dessa vez, já tem o material da PM Tocantins. Você chega aqui, ó, PM Tocantins, aqui. Clicou, abriu. Eu deixei esse aqui para a galera fazer tipo um simulado, né? Agora a gente vai discutir, vai resolver direitinho, mas são 10 questões aqui. Então você chega, como que eu vou adquirir esse material? Dá para mandar para o PDF? Mano, eu não tenho mais tempo, assim, hábil para responder a todos que me perguntam sobre material na internet. Então o que você vai fazer? Olha só, seleciona, editar, copiar e cola onde você quiser colar. Esse aqui está liberado para cópia, tá? E o vídeo vai aparecer aqui em cima. Aqui nós temos os inscritos do canal. Precisa da sua força. Vamos bater esses 50 mil rapidamente para o canal ganhar expressão no YouTube, ganhar força no YouTube. E eu quero dedicar também esse vídeo ao meu amigo alemão da Central de Concurso de Santo André. O alemão é esse cara aqui, ó, gente boa, que tá nessa rede aqui, saca só o naipe do cara, gente finíssima, brother pra caralho. Então essa é pra você, alemão, aquele abraço carinhoso, viu, meu mano? E também muito obrigado ao Gabriel Viola, que me mandou uma porrada de coisa aqui sobre a banca. E eu, Gabriel, eu fiz mais ou menos de acordo com o que você me pediu, tá? Eu elaborei o lance assim, mais ou menos de acordo com o que você mandou aqui, ó. As provas mais recentes, botaram questões de classificação de oração, figura de linguagem, pontuação, análise sintática, tá tudo aqui, beleza? E o Felipe Pinheiro também pediu essa aula. Então, Felipe, tá aí, espero que você goste. Quaisquer problemas, é só chamar que a gente resolve no talo. Pode crer? Então, vamos embora estudar. O microfone agora está na minha boca. Então, você vai ver que o volume aumentou aí, né? Bora a leitura de um texto intitulado Crônicas Contemporâneas. O que é contemporâneo? Do nosso tempo, do tempo atual. Começando. O gênero da crônica, entendida como um texto curto de periódico que se aplica sobre um acontecimento pessoal, um fato do dia, uma lembrança, um lance narrativo, uma reflexão, tem movido escritores e leitores desde os primeiros periódicos. No pequeno espaço de uma crônica pode caber muito, a depender do cronista. Se ele se chamar Rubem Braga, pode caber tudo. Esse mestre maior dotou a crônica de uma altura tal que pôde dedicar-se exclusivamente a ele, ocupando um lugar entre os nossos maiores escritores, de qualquer gênero. Jovens cronistas de hoje, com colunas nos grandes jornais, vêm demonstrando muita garra, equilibrando-se entre as miudezas quase inconfessáveis do cotidiano pessoal, às quais se apegam sem pudor, e a uma espécie de investigação crítica que pretende ver nelas algo de grandioso. É como se na padaria da esquina pudesse de repente representar-se uma cena de Hamlet ou de alguma tragédia grega. É como se no banheiro do apartamento o espelhinho do armário pudesse revelar a imagem síntese dos brasileiros. Talvez esteja nesse difícil equilíbrio um sinal dos tempos modernos, quando, como numa crônica, impõe-se combinar a condição mais pessoal de cada um com a responsabilidade de uma consciência coletivista, que a todos nos convoca. Autoria. Agora vamos à primeira questão. Fiz uma leitura breve, uma leitura rápida, mas eu entendi o que foi dito aqui.
botou em consideração, em especial consideração, né, o cronista Rubem Braga. Falou sobre ele, falou sobre a capacidade dos cronistas de hoje, por isso que eu falo de crônicas contemporâneas, né? E agora eu vou para as questões sobre o texto. Número 1. Os jovens cronistas de hoje, referidos no segundo parágrafo, letra A, distinguem-se dos cronistas antigos pelo fato de não considerarem os incidentes domésticos como assunto digno de uma crônica. Meu compadre, sejamos francos aqui, tá? Há algumas matérias em que a nossa explicação é importante para entendermos o que foi pedido. Agora, em outras matérias, sejamos francos. É um absurdo. Essa letra A não está no texto. Isso aqui não consta no texto. Fiz uma leitura rápida aqui contigo e, poxa, distingue-se dos cronistas antigos pelo fato de não considerarem os incidentes domésticos como assunto digno de uma crônica? Onde existe isso? Não tem. Então, esse aqui está errado, vermelho. Devem a Rubem Braga a orientação para se dedicarem exclusivamente ao gênero da crônica, uma vez que querem tratar de grandes temas universais. 3 lances aqui também gritantes. Rubem Braga foi citado, mas eles não devem a Rubem Braga, né, essa criação, essa orientação para escrever. Vamos olhar aqui no Rubem Braga. Jovens cronistas de hoje, como colunas dos grandes jornais, vêm demonstrando muita garra, equilibrando-se entre as miudezas quase inconfessáveis do cotidiano pessoal, às quais se apegam sem pudor, e uma espécie de investigação crítica que pretende ver nelas algo de grandioso. Não falou nada de Rubem Braga como o ser que inspira esses caras. Eu acho que não tem nada disso. E Rubem Braga está falando aqui, ó, se ele se chamar Rubem Braga, pode caber tudo. Esse mestre maior adotou a crônica de uma altura, tal qual pôde dedicar-se exclusivamente a ele, ocupando um lugar entre os nossos maiores escritores de qualquer gênero. Então, não há uma relação entre Rubem Braga e aqueles que desenvolvem crônicas, tá? Então, isso aqui está errado também. Vamos botar vermelho a letra B, em vermelho, né, a letra B. Letra C. Preferem confinar na estreiteza do cotidiano seu espaço de inspiração, em crônicas em que exercita uma linguagem de alto teor político. Poxa, sério isso? Você acha alguma coisa disso aqui da letra C no texto? Não acha. Letra D. Buscam combinar seu interesse pela realidade pessoal e imediata com o voo mais alto de uma crônica de maior alcance crítico. É essa. Vamos lá descobrir qual a passagem justifica essa letra D. Jovens cronistas de hoje, com colunas nos grandes jornais, vêm demonstrando muita garra, equilibrando-se entre as miudezas quase inconfessáveis do cotidiano pessoal, às quais se apegam sem pudor, e uma espécie de investigação crítica que pretende ver nelas algo de grandioso. Então eu tenho a citação aqui, deixa eu marcar, de que os jovens cronistas de hoje, eles demonstram muita garra, equilibrando-se entre miudezas quase inconfessáveis do cotidiano pessoal. Então é um lance meio pessoal, né? Na letra D está assim: buscam combinar seu interesse pela realidade pessoal, isso foi falado ali em cima, e imediata com o voo mais alto de uma crônica de maior alcance crítico. É essa, sem dúvidas. E eu tenho 2 justificativas. A primeira é que eu encontrei isso no texto, lá, em amarelo. Segundo, vou lhe falar daqui a pouco. Letra E. Exploram a possibilidade de reduzir os temas mais grandiosos à dimensão risível de um cotidiano onde eles não possam ter lugar. Olha que coisa louca. Louca. Isso aqui é loucura. Risível é que causa riso. Então ele está falando que a crônica vai se tornar algo anedótico, uma piada. Então isso aqui está errado. Eu botei amarelo, mas eu vou tirar agora. Isso aqui está errado. Na realidade eu tenho que botar aqui o vermelho para falar que está errado.
Bom, a primeira justificativa para a letra D é isso aqui, ó. Ela está contida no texto. A segunda justificativa é que as outras 4 são no mínimo bizarras. Elas estão aqui só para confundir mesmo, ou até mesmo, né, cercar a resposta certa de coisas erradas. Ficou bem claro para a gente que é a letra D. Tenho recebido ultimamente algumas reclamações de alguns queridos do canal falando que estão com dúvidas na interpretação de texto. Ora, eu faço uma leitura tranquila, eu não faço uma leitura por fazer. Você pode observar na minha leitura, do jeito que eu leio, do jeito que eu falo para você e para mim, né? Na realidade eu não estou lendo só para você, estou lendo para mim também. O jeito com que eu leio permite uma boa assimilação. Então, a número 1 ficou a letra D de dado. Vamos usar mais um texto aqui, numa interpretação, que é sempre bacana para a gente descobrir como está a nossa atenção. Título: O lado negro do Facebook. O Facebook é, de longe, a maior rede da história da humanidade. Nunca existiu antes um lugar onde 1,4 ou 1,4 bilhão de pessoas se reunissem. Metade de todas as pessoas com acesso à internet no mundo entra no Facebook pelo menos uma vez por mês. Em suma, é o meio de comunicação mais poderoso do nosso tempo e tem mais alcance do que qualquer coisa que já tenha existido. A maior parte das pessoas o adora, não consegue conceber a vida sem ele. Também pudera. O Facebook é ótimo, nos aproxima dos nossos amigos, ajuda a conhecer gente nova e acompanhar o que está acontecendo nos nossos grupos sociais. Mas essa história também tem um lado ruim. Novos estudos estão mostrando que o uso frequente do Facebook nos torna mais impulsivos, mais narcisistas, mais desatentos e menos preocupados com os sentimentos dos outros. E, de quebra, mais infelizes. Próximo parágrafo. No ano passado, pesquisadores das universidades de Michigan e de Leuven, na Bélgica, recrutaram 82 usuários do Facebook. O estudo mostrou uma relação direta. Quanto mais tempo a pessoa passava na rede social, mais infeliz ficava. Os cientistas não sabem explicar o porquê, mas uma de suas hipóteses é a chamada inveja subliminar, que surge sem que a gente perceba conscientemente. Já deve ter acontecido com você. Sabe quando você está no trabalho e 2 ou 3 amigos postam fotos de viagem? Você tem a sensação de que todo mundo está de férias, ou que seus amigos viajam muito mais do que você. E fica se sentindo um fracassado. Como as pessoas tendem a mostrar só as coisas boas no Facebook, achamos que aquilo reflete a totalidade da vida delas, diz o psiquiatra Daniel Spritzer, mestre pela UFRGS e coordenador do grupo de estudos sobre adições tecnológicas. A pessoa não vê o quanto aquele amigo trabalhou para conseguir tirar as férias, diz o mesmo cara com o nome estranho aqui. E a vida em rede pode ter um efeito psicológico ainda mais assustador. Durante 30 anos, pesquisadores da Universidade de Michigan aplicaram testes de personalidade a 14 mil universitários. O resultado: os jovens da geração atual, que cresceram usando a internet, têm 40% menos empatia que os jovens de 3 décadas atrás. A explicação disso, segundo o estudo, é que na vida online fica fácil ignorar as pessoas quando não queremos ouvir seus problemas ou críticas. E com o tempo, esse comportamento indiferente acaba sendo adotado também na vida offline. No meio competitivo, onde precisamos mostrar como estamos felizes o tempo todo, há pouco incentivo para diminuir o ritmo e prestar atenção em alguém que precisa de ajuda. Há muito espaço, por outro lado, para o egocentrismo. Em 2012, um estudo da Universidade de Illinois, com 292 voluntários, concluiu que, quanto mais amigos no Facebook uma pessoa tem, e maior frequência com que ela posta,
mais narcisista tende a ser e maior a chance de fazer comentários agressivos. Esse último resultado é bem surpreendente, porque é contraintuitivo. Ora, uma pessoa que tem muitos amigos supostamente os conquistou adotando comportamentos positivos, como modéstia e empatia. O estudo mostra que, no Facebook, tende a ser justamente o contrário. Aqui nós temos a fonte. Vamos ao número 2. De acordo com o texto, é correto afirmar que, letra A, o comportamento de indiferença é mais comum entre os jovens. Isso está errado? Vamos aqui, ó. No primeiro, segundo, terceiro parágrafo, vamos analisar a seguinte passagem. O resultado: os jovens da geração atual que cresceram usando a internet têm 40% menos empatia que os jovens de 3 décadas atrás. Aí vai, ó, presta atenção. A explicação disso, segundo o estudo, é que na vida online fica fácil ignorar as pessoas quando não queremos ouvir seus problemas ou críticas. E com o tempo, esse comportamento indiferente acaba sendo adotado também na vida offline. Vamos olhar a letra A novamente. O comportamento de indiferença é mais comum entre os jovens. Como eu tenho aqui, né, esse comportamento indiferente, mas, durante 30 anos, pesquisadores da Universidade de Michigan aplicaram testes de personalidade a 14 mil universitários. Vamos ver aqui esse detalhe. O resultado: os jovens da geração atual, isso não quer dizer que esses 14 mil universitários são jovens. O resultado fala sobre jovens, mas nesses 14 mil universitários eu posso ter toda a faixa etária. Pode crer? Olha só a letra A. O comportamento de indiferença é mais comum entre os jovens. Isso não é afirmado pelo texto. Eu tenho aqui uma pesquisa com 14 mil universitários e eu falo sobre jovens da geração atual que cresceram usando a internet e eu não tenho uma estatística para isso. A única coisa que a gente pode falar é que são 14 mil universitários. Entre 14 mil universitários, eu não posso precisar a idade deles. Então a letra A está errada quando ela fala que o comportamento de indiferença é mais comum entre os jovens. Vamos marcá-la como errada. Letra B. Pessoas empáticas na vida real também tendem a ser empáticas no Facebook. Erradíssima. No mesmo trecho, os jovens da geração atual que cresceram usando a internet têm 40% menos empatia que os jovens de 3 décadas atrás. Está nesse pedaço aqui, ó. Vamos ver a letra B. Pessoas empáticas na vida real também tendem a ser empáticas no Facebook. Mentira. 40%, vamos lá outra vez, tem menos empatia que os jovens de 3 décadas. Então é o contrário, eles não são iguais, eles são diferentes. Então a letra B também está errada. Interpretação simples, né? Tranquila, em vermelho. Letra C. A infelicidade é proporcional ao tempo que o usuário utiliza o Facebook. Vamos lá agora no segundo parágrafo. No ano passado, pesquisadores dessas universidades aqui recrutaram 82 usuários do Facebook. O estudo mostrou uma relação direta. Quanto mais tempo a pessoa passava na rede social, mais infeliz ficava. Opa, essa letra C está correta. Vamos ver o que ela afirma. A infelicidade é proporcional ao tempo que o usuário utiliza o Facebook. É essa. Vamos voltar lá na justificativa? Olha ela aqui. O estudo mostrou uma relação direta. Quanto mais tempo a pessoa passava na rede social, mais infeliz ficava. Pode crer? Fácil demais. Letra D. Quanto mais amigos a pessoa tem no Facebook, menos comentários agressivos ela tende a fazer. Também está errado porque tem uma justificativa aqui que fala exatamente o contrário. Olha só, quanto mais amigos no Facebook uma pessoa tem,
e maior a frequência com que ela posta, mais narcisista tende a ser e maior a chance de fazer comentários agressivos. Então, nós temos uma maior chance de fazer comentários agressivos. E essa letra D fala que é menos comentários agressivos. Lá em cima fala que é mais comentários agressivos. Letra D também está errada. Poxa, uma questão de interpretação, velho. Fala que está difícil não, pelo amor de Deus. Letra E. As redes sociais trouxeram apenas malefícios aos seus usuários. Olha aqui o início para você ver. Nesse primeiro parágrafo, há muitos elogios para o Facebook. Olha só. O Facebook é ótimo. Nos aproxima dos nossos amigos, ajuda a conhecer gente nova e acompanhar o que está acontecendo nos nossos grupos sociais. Então, nós temos o lado positivo dele. A letra E fala que ele trouxe apenas malefícios. Está errada. Eu vou voltar lá para marcar a parte que justifica isso. Acompanhe aí. Olha só, o Facebook é ótimo, nos aproxima dos nossos amigos, ajuda a conhecer gente nova e acompanhar o que está acontecendo nos nossos grupos sociais. Aqui é a justificativa que derruba a letra E. Simples demais. Número 2 ficou a letra C. Número 3. Considerando o gênero textual do texto de apoio, o uso das aspas duplas no segundo parágrafo indica que o produtor... Vamos voltar ao texto e vamos entender o uso dessas aspas duplas. Deixa eu botar isso aqui em destaque. Vamos lá. Isso aqui está no segundo parágrafo. Primeiro parágrafo aqui, começando no Facebook. Segundo parágrafo, começando no ano passado. E eu vou encontrar aqui como as pessoas tendem a mostrar só as coisas boas no Facebook e achamos que aquilo reflete a totalidade da vida delas. Diz esse psiquiatra aqui. Vamos procurar agora a resposta. Farei uma correção diferente contigo. Você vai observar que a resposta virá naturalmente. Letra A. Desconhece a voz do sujeito que escreveu a informação citada, mas deve relatá-la com a maior fidelidade e objetividade possível. Recurso comum em notícias. Olha aqui que deslize violento. Desconhece a voz do sujeito que escreveu a informação citada. Como ele desconhece essa voz, sendo que ele fala do tal psiquiatra? Pode crer? Tranquilo? Fácil? Letra B. Utiliza uma estratégia discursiva para criticar o fato de as pessoas apenas postarem aspectos positivos de sua vida, de modo a dar ao leitor uma visão múltipla e consistente dos fatos relatados, característica comum em artigos de opinião. Olha só, eu tenho aqui uma zebra no artigos de opinião e temos uma zebra maior aqui em cima. Utiliza uma estratégia discursiva para criticar o fato de as pessoas postarem apenas aspectos positivos de sua vida, de modo a dar ao leitor uma visão múltipla e consistente. Quando eu tenho esse múltipla aqui, se eu tenho esse múltipla, eu não consigo encontrar uma visão múltipla em apenas um lance. Você consegue me acompanhar? Eu vou lhe dar uma visão múltipla do que eu trabalho aqui na frente desse computador. Eu trabalho apenas com língua portuguesa. Então não é uma visão múltipla, é uma visão específica. E outro lance, numa estratégia discursiva, eu tenho artigo de opinião? Tenho, mas o artigo de opinião, ele usa, além da estratégia discursiva, ele pode usar a estratégia dissertativa, né, onde o autor expressa a sua opinião. Então, é um artigo dissertativo em primeira pessoa. No caso aqui, é um artigo de opinião em primeira pessoa. Estratégia comum em artigos de opinião? Não. Também em artigos dissertativos. Eu ficaria com essa justificativa aqui, que é plena. Olha, apenas postarem, embaixo múltipla. Múltipla é mais de uma visão. Eu não consigo ter mais de uma visão em cima
de um lance que é apenas. Pode crer? Letra C. Expressa ironicamente seu pensamento pessoal em relação às informações, de modo a persuadir e sensibilizar o leitor, característica comum a reportagens. Duas zebras também. A reportagem foi feita para persuadir e sensibilizar o leitor. Reportagem é um lance que foi feito para retratar algo, né? Transportando dos olhos do repórter para os olhos de quem lê ou assiste. E expressa ironicamente, não existe um pensamento irônico. Eu tenho ali uma crítica, um relato formal sobre algumas informações alicerçadas por pesquisas efetuadas por universidades. Viu? Que choque! Esse aqui também está errado. Letra D. Organiza as informações segundo o ponto de vista de um locutor não onisciente, demarcando não ser responsável pelos discursos citados, recurso comum em artigos de opinião. Já o artigo de opinião, esse locutor, ele deve ser onisciente. Ele deve ter domínio daquilo que fala, ele deve ter domínio daquilo que explica e ele deve ter domínio daquilo que lê. Por isso é um artigo de opinião. É a opinião do cara que fala, né? Então esse aqui, ele fala de um locutor não onisciente, não bate com artigo de opinião. Futuramente eu quero fazer um vídeo, futuramente não, acho que mês que vem já está saindo. Eu tenho alguns vídeos aí que merecem a nossa prioridade, mas no próximo mês estarei já lançando um vídeo especial sobre gênero textual. Eu acho que a gente não tem isso no canal ainda. Letra E. Demarca uma outra voz que não a sua, a qual pode ser reproduzida na íntegra ou em parte, para produzir um efeito de credibilidade e objetividade, recurso comum em reportagens. Agora bateu. Então o camarada cita aquele lance lá, ó, do autor. Vamos voltar lá no segundo parágrafo. Então eu vou encontrar aqui como as pessoas tendem a mostrar só as coisas boas do Facebook. Quem está falando isso aqui? Esse psiquiatra. Depois ele fala mais, a pessoa não vê o quanto aquele amigo trabalhou para conseguir tirar as férias, diz o mesmo cara. Então botou esse cara aqui para dar mais credibilidade ao texto, para dar uma fonte precisa. Isso aqui não foi retirado de qualquer lugar. Quem disse isso foi o psiquiatra fulano. Então essa letra E aqui, relendo, demarca uma outra voz que não a sua. Então eu tenho a voz do camarada que escreveu o texto e tem a voz do cara que é citado dentro do texto, a qual pode ser reproduzida na íntegra ou em parte, para produzir um efeito de credibilidade e objetividade, recurso comum em reportagens. Fácil também ficou a letra E. Fácil assim, né? Você faz a leitura, reconhece os gêneros textuais, pega alguns lances que você pode pegar e monta a sua justificativa. Número 3 ficou a letra E. Número 4. Considere o excerto. A pessoa que tem muitos amigos supostamente os conquistou adotando comportamentos positivos, como modéstia e empatia. De acordo com o contexto, o sentido do elemento destacado pode ser adequadamente entendido como: o elemento destacado é empatia. Isso aqui vai ficar fácil para quem tem o costume da leitura diária. Daí esse camarada vai ter um vocabulário amplo, né? Vai conhecer novas palavrinhas, novos sinônimos, novas etimologias. Vamos agora então analisar o excerto. O que é o excerto? Excerto é um pedaço. Pedaço de quê? De alguma coisa. No caso, o excerto aqui é um pedaço do texto. Eu não tenho a citação de todo o texto. Eu tenho somente esse excerto. Eu tenho somente esse pedaço. Vamos ver então qual é o sinônimo de empatia.
Eu já sei o sinônimo, porque eu tenho o costume de pesquisar as palavras, de assinalar as palavras que eu não sei, né? Eu procuro buscar os significados, mas eu vou tentar lhe explicar aqui qual é o sinônimo de empatia. Será que é a letra A, apatia? Observe que esse A aqui na palavra, como um prefixo, ele é utilizado como negação. Apatia é o camarada parado, o camarada que não reage a nada, saca? Camarada que não convive com ninguém, sujeito isolado, que você fala assim, aquele cara é apático, ou seja, ele não tem reação ao mundo externo. Então, apatia é distante de empatia. A letra A está errada. Quer outra dica bacana? O próprio número 4, né, o próprio exercício te pede para encontrar comportamentos positivos. Esses comportamentos positivos, dentre eles, né, nós temos já a modéstia e a empatia. Então nós temos que procurar aqui comportamento positivo que cause o crescimento da pessoa. Letra B, indiferença. Você acha que indiferença é um comportamento positivo? De jeito nenhum. Está longe disso. Então essa letra B está gritantemente errada. Ah, mas eu não sei o que é empatia. Beleza, que você não saiba o que seja empatia, mas pelo menos que você saiba o que está escrito antes por interpretação. Olha, comportamento positivo. Tá fácil isso aqui. Letra C, alteridade. Agora não tem jeito de correr do pau. Alteridade é a capacidade que o ser humano tem de conviver em sociedade, de se ajudar mutuamente. Alteridade é sinônimo de empatia. O camarada que tem empatia, ele convive com várias pessoas, ele transmite, né, aquele ar agradável de convivência social, ele tem diálogo com as outras pessoas. Esse é o sujeito que tem empatia. Fácil? Fácil se você já souber o que é alteridade. É uma questãozinha assim meio chata para quem não tem assim um vocabulário mais tranquilo, né, cara? Se o sujeito não tiver o hábito da leitura, como eu falei aqui no início da correção dessa questão, fica meio chatinho. Então você aqui, ó, quando bate na letra C, você já marca alteridade, que é sinônimo de empatia. Letra D, a moderação é uma virtude, é um comportamento positivo. O camarada moderado, e inclusive vou falar da letra E também. A moderação e a singeleza são virtudes. A moderação e a singeleza são comportamentos positivos. É legal você observar numa pessoa a sua moderação, ou seja, a pessoa é moderada, ela não é exagerada, por isso ela é moderada. E ela possui singeleza, ou seja, ela possui simplicidade, ela é uma pessoa simples. Os dois aqui se aproximam da empatia. Porém, só a letra C é exata. Sacou? Então, a letra D e a letra E, embora possam ser consideradas comportamentos positivos, somente a empatia será sinônima de alteridade. As duas primeiras aqui foram eliminadas por esse pedacinho aqui, né? Comportamento positivo, apatia e indiferença não pode ser nunca. Então ficou a letra C. Número 5. Assinale a alternativa em que a expressão destacada esteja sendo utilizada em seu sentido denotativo. Então, o que é denotativo? Denotativo vem de dicionário. Daí a gente coloca a primeira letra aqui em destaque para guardar. Ó. Denotativo, dicionário. E conotativo é o sentido figurado. Eu falo uma coisa, mas aquilo não é real, é figurado. Vamos agora ver esses trechos aqui. Ó. Letra A. Esse comportamento indiferente acaba sendo adotado também na vida offline. Eu posso ter uma vida offline? Você pode ter uma vida offline? Eu posso falar para você assim, a minha vida está ótima, e a sua? Aí o camarada vira e fala assim, a minha vida está offline. Ou, o que ele quis dizer com isso?
A vida offline significa que ele não está conectado. Esse termo offline aqui é utilizado nas esferas das informáticas, da vida virtual, né? No canal do YouTube, no Facebook. Então, esse vida offline não é uma coisa que eu posso falar que é denotativo. Isso aqui é conotativo. Quando eu viro para uma pessoa e falo assim, hoje eu estou offline, quer dizer que hoje eu estou desligado. Então, offline não é denotativo. Isso aqui é conotativo, isso aqui é sentido figurado. Botar em vermelho. Letra B. Lado negro do Facebook. O Facebook é um meio de relacionamento virtual. O Facebook não existe fisicamente. É um lance na internet onde você entra e na tela do computador você se comunica com as pessoas, você olha os perfis, olha as fotos, olha o que a pessoa está fazendo, onde ela esteve, etc. O lado negro do Facebook, quando eu falo lado negro, eu quero dizer que o Facebook tem um lado que não é tão bonito assim como a gente imagina. Então eu não tenho o lado negro como denotativo. Eu tenho o lado negro como conotativo. Eu não posso atribuir um lado negro a uma coisa que não existe fisicamente. Eu posso falar, por exemplo, o lado negro do dia. Isso eu posso. Eu tenho um dia que de um lado, né, o sol está se pondo, e um outro lado, contrário ao sol se pôr, eu tenho um lado negro. Aí sim. Eu posso ter uma montanha onde um lado está iluminado e o outro lado eu vou chamar de lado negro. Agora, Facebook não existe. Facebook é uma coisa virtual. Então, eu não posso falar lado negro do Facebook. Isso aqui também está errado. Isso aqui é conotativo, não é denotativo. Letra C. E a vida em rede pode ter um efeito psicológico ainda mais assustador. Quer dizer que o camarada está deitado numa rede? É isso que ele quis dizer? Porque eu conheço a rede de pescar, né, que é uma coisa física e existe, e eu conheço uma rede que a gente usa para deitar e dormir, para relaxar. E eu estou falando aqui na letra C que a vida nessa rede pode ter um efeito psicológico ainda mais assustador. Essa vida em rede refere-se à vida conectada à internet. Não é uma vida pendurada numa rede ou numa rede de pescar. Então aqui também não é denotativo. Isso aqui é conotativo. Revisando, denotativo, dicionário, real. Até bom colocar isso aqui agora. Ó. Conotativo, sentido figurado, é irreal. Letra D. Seus amigos viajam muito mais do que você. Opa! Eu posso falar que seus amigos, coisa física, coisa real, viajam muito mais do que você? Posso. Mas antes de marcar essa daqui como correta, eu quero saber qual é o sentido desse viajar. Porque eu posso falar que um camarada imagina muitas coisas e aí o camarada viaja muito mais do que você. Para tirar essa dúvida, eu vou voltar lá no texto e vou conferir o trecho. Está escrito assim: você tem a sensação de que todo mundo está de férias, ou que seus amigos viajam muito mais do que você. Esse viajar aqui significa sair de um lugar para outro, visitar um outro lugar. Então essa letra D está correta, porque o viajar aqui tem sentido denotativo e não conotativo. Vamos lá marcar. Letra D está correta. Botar em amarelo. Letra E. Há pouco incentivo para diminuir o ritmo. Observe que eu posso fazer incentivo para várias coisas. Eu posso incentivar você na prova para o seu concurso. Eu posso incentivar alguém a fazer alguma coisa, mas eu não posso incentivar a diminuição do ritmo. Porque isso aqui não é físico, isso aqui não existe. Há pouco incentivo para diminuir o ritmo. Eu poderia colocar na letra E como sentido denotativo assim: há pouco incentivo para diminuir a presença do camarada diante de um computador. Aí sim.
Eu poderia pegar o sujeito, que é físico e existe, e colocá-lo como coisa concreta. Sendo coisa concreta, ele estaria denotativo. Mas eu não consigo fazer pouco incentivo para diminuir um ritmo. Entendeu? Então essa letra E aqui também é conotativa, ela não é denotativa. Por quê? Esse ritmo aqui, ó, quando eu falo para diminuir o ritmo, esse ritmo, ele aceita qualquer coisa, menos incentivo. Incentivo não é para diminuir o ritmo, incentivo é para você dar para alguém, dar para alguma coisa, incentivar alguém de um modo geral, né? Então essa daqui está com o sentido conotativo. A número 5 ficou a letra D. Número 6. Metade de todas as pessoas com acesso à internet no mundo entra no Facebook pelo menos uma vez por mês. Em suma, é o meio de comunicação mais poderoso do nosso tempo e tem mais alcance do que qualquer coisa que já tenha existido. A maior parte das pessoas o adora. Vamos agora ler esse aqui embaixo. Nesse segmento do texto, o termo ou expressão em destaque que se refere a um outro termo anterior estabelecendo a coesão textual é... Qual é a pergunta aqui então? Ele quer saber qual é a referência anafórica correta. O que é uma referência anafórica? É quando um termo se refere a outro termo anteriormente citado. Esse aqui ficou sem marcar, ó. Deixa eu marcar agora. Ele quer saber o seguinte: qual termo ou expressão em destaque se refere a um outro termo anterior? Então vamos pegar isso aqui. Eu tenho somente esse fragmento, somente esse segmento, somente esse, vamos ver se você se lembra, excerto, ou esse pedaço de texto. Eu vou procurar a palavra que manda para outra, que faz essa referência anafórica, ou seja, que manda para uma outra palavra anteriormente citada. Será que é a palavra internet? A palavra internet aqui, ela manda para alguma outra palavra anteriormente citada? Internet tem relação com ou significa metade de todas as pessoas com acesso? Não, não é internet. Vamos lá, entra no Facebook. No Facebook, tem alguma referência com algum termo anteriormente citado? No Facebook, equivale a falar, por exemplo, metade de todas as pessoas, acesso, internet? Não, no Facebook também não tem nada a ver. Meio de comunicação. O meio de comunicação retoma algum ponto falado anteriormente ou retoma alguma palavra falada anteriormente? Vamos ver. Meio de comunicação. Acesso, metade de pessoas não é. Internet é um meio de comunicação. No mundo, entra no Facebook. No Facebook é um meio de comunicação. Viu como é que a questão, no início ela parece assim complicadinha, mas ela é fácil? Uma questão deliciosa. Um meio de comunicação, qual é? No Facebook. Então, o meio de comunicação retoma esse pedaço aqui, ó. Vou botar os dois em amarelo para ficar mais fácil para a gente, ó. Meio de comunicação retoma no Facebook. Então é esse, ó. A letra C está correta. Vamos ler o que foi pedido. Nesse segmento do texto, o termo ou expressão em destaque que se refere a um outro termo anterior, estabelecendo a coesão textual, é... Ele estava procurando uma referência anafórica. Vou botar isso aqui maior. Se fosse referência catafórica, seria fora do texto ou posterior à citação. Como ele pediu referência anafórica, é anterior. Qual desses, expostos aqui nessas letras refere-se a um termo anterior? É o meio de comunicação. Por quê? Ele se refere ao no Facebook, que é um meio de comunicação. Não pode ser a internet porque ela não joga essa informação para trás. Não tem nada a ver com a internet aqui. O Facebook não puxa nenhuma outra palavra falada anteriormente. Já o meio de comunicação puxa a ideia do Facebook, que é
o maior meio de comunicação. Vamos ver a letra D. O nosso tempo. Pegou esse pedacinho aqui, ó. O nosso tempo puxa ou continua alguma coisa que foi citada? Vamos olhar. Metade das pessoas com acesso à internet no mundo entra no Facebook pelo menos uma vez por mês. Aqui fala de frequência, não fala de tempo. Em suma, é o meio de comunicação mais poderoso do nosso tempo. Esse do nosso tempo não puxa nada, ele não segue nada. Então, ele está errado. Letra E. A maior parte das pessoas. Esse pedaço aqui agora. Vamos ver se essa maior parte das pessoas dá sequência a alguma coisa. Metade de todas as pessoas com acesso. Aqui fala de quantidade, metade de todas as pessoas. Aqui fala sobre a maior parte. Eu acho que um não manda para outro, não. Essa maior parte fala que o adora. Em cima, metade das pessoas tem acesso à internet. Então, eles não são equivalentes na mensagem. A mensagem de cima fala sobre metade das pessoas com acesso à internet. Metade, quantidade. Embaixo, eu falo que a maior parte dessas pessoas o adora. Então, o primeiro é acesso à internet e o segundo é adorar o Facebook. Vamos ver se tem mais alguma coisa sobre a maior parte das pessoas. Mais poderoso no nosso tempo, não se refere à maior parte das pessoas, e tem mais alcance do que qualquer coisa que já tenha existido. Pronto, a maior parte das pessoas ficou aí ilhado. Não tem nada a ver. Pode crer? Fácil demais da conta. Se o candidato souber o que é uma referência anafórica, ajuda demais. O que é referência anafórica? É o que está pedindo aqui, ó. Se refere a um outro termo anterior. Essa é a referência anafórica. Pode crer? Número 6 ficou a letra C. Sabe aquela questão de graça que vem no concurso só para você mamar? Olha ela aí. Isso é fácil demais da conta. Os cientistas não sabem explicar o porquê. A palavra destacada é assim escrita, pois... A palavra destacada é essa daqui, ó. Ele está escrito assim, o porquê. Qual é a justificativa? Vamos fazer aqui então. Quando eu tenho uma pergunta direta, eu começo com o porquê separado. Por que ele não veio? Recordar, né? Daí eu faço assim. Ele não veio porque não quis. A segunda é uma explicação. Então eu tenho o porquê junto sem acento aqui, ó. É uma explicação. Agora eu vou fazer uma pergunta indireta. Não sei por que ele não veio. Eu não estou explicando. Eu estou falando um lance aqui que eu não sei, né? Olha só. Não é uma explicação. É uma pergunta indireta. E se eu tenho, ao final da oração, ele não veio, por quê? Ao final da oração, perto de um ponto de interrogação, o vai puxar o chapeuzinho proporcionado pelo ponto de interrogação. Então, ele vai receber o acento circunflexo. Imagine que o ponto de interrogação já é um chapeuzinho, já é uma proteção. Se o estiver perto dessa proteção, ele vai ser protegido também. Aí ele levou a acentuação. E se estiver sozinho? Por quê? Também pode. Ele também vai receber o acento circunflexo, porque o ponto de interrogação vai oferecer para ele essa proteção. E por último, eu vou entrar com esse aqui, ó. Não sei o porquê da sua ausência. Ou seja, eu não sei o motivo da sua ausência. Quando eu tenho esse o aqui, o porquê tem a função de motivo. E esse o, ele serve para quê? Para substantivar o termo porquê. Olha que bacana. Então, o porquê aqui foi substantivado. Simplesmente assim, substantivado, explicando novamente. Porque ele vai deixar de ser essa palavra e significar essa palavra. Essa de baixo aqui
é um substantivo. Então esse o aqui transforma esse lance chamado porquê num substantivo. Fácil demais? Agora vamos lá massacrar a questão. Letra A. Está sendo usada como substantivo, significando motivo. Pronto, meu compadre, está resolvido. Eu acredito que resolver essa questão sem essa explicação aqui fica meio osso, né? Então eu já te passei a explicação e olha só, antes de uma pergunta direta, ou seja, terminando com interrogação, ele é separado sem acento. Quando ele explica algo, ele é junto sem acento. Quando ele está numa pergunta, e essa pergunta é indireta, ou seja, ela não termina com ponto de interrogação, ele é separado sem acento. Quando ele termina uma oração interrogativa direta, ou seja, eu tenho uma interrogação, ele vai levar o acento porque ele vai ser protegido pela interrogação, o acento circunflexo. Se ele estiver sozinho, ele vai receber o acento circunflexo, porque ele também está ao lado da pontuação, ele vai ser protegido. E se ele foi usado nesse caso aqui, é porque o termo tem o sentido de um substantivo. E qual substantivo é? Motivo. Morreu? Agora, as outras explicações aqui são, assim, bizarras. Olha só a letra B. Está sendo utilizada para introduzir uma causa ou explicação. Letra C. Funciona como pronome relativo equivalente a por qual razão. Esse aqui você poderia errar, ó. Nesse aqui você poderia errar. Introduz frase interrogativa. Ele introduz? Eu acredito que ele finaliza alguma frase. Ela não é interrogativa, não tem interrogação aqui. Então, essa letra D você não pode errar. A letra B também não tem lógica. Vamos botar isso aqui também assim. Letra C, letra E. Está sendo utilizada em final de frase. Essa daqui você também poderia confundir. Mas o final de frase não tem nada a ver porque eu tenho esse o antes do porquê. Vê se eu consigo aumentar isso aqui, ó. Foi, olha lá, com gigantão. Então é por causa desse o que ele vai significar motivo. Então a letra E também está errada. Você poderia confundir a letra C e a letra E, só, porque as outras duas são absurdas. Ficou a letra A. Número 8. O termo destacado em uma de suas hipóteses é a chamada inveja subliminar, que surge sem que a gente perceba conscientemente, no contexto é. Então vamos ver isso aqui. Qual foi o termo destacado? Esse lance aqui. Esse lance, quero chamar muita sua atenção, ele pode ser principalmente duas coisas. E é fácil descobrir qual é a função dele, não é difícil. O camarada tem que ter uma base em análise sintática e uma base em oração subordinada substantiva e oração subordinada adjetiva. Por quê? Vamos analisar as informações. Uma de suas hipóteses é, então eu tenho um verbo aqui, a chamada inveja subliminar, que surge, aqui eu tenho outro verbo. E daí vai, sem que a gente perceba outro verbo. Observe que é uma oração formada por um período composto, ou seja, eu tenho vários verbos formando vários períodos. Analisando o primeiro período, uma de suas hipóteses é a chamada inveja subliminar, que, olha só, esse que, ele tem a função de a qual surge sem que a gente perceba. A qual quem? A inveja subliminar. Então esse que, ele é relativo ao que foi falado anteriormente. Ele tem uma função anafórica. Você se lembra do exercício aí para cima? Ele tem uma função anafórica porque ele remete a um termo anteriormente citado. O que aqui, ele manda para inveja subliminar. Olha que louco. Lendo outra vez, o termo destacado em
Uma de suas hipóteses é a chamada inveja subliminar. A inveja subliminar surge sem que a gente perceba conscientemente. Portanto, esse que está no lugar de inveja subliminar. Se ele está no lugar, ele é um pronome relativo. Letra E. Poderia gerar dúvida? Sim. Eu vejo as pessoas errando muito quando confundem o pronome relativo com a conjunção integrante. Vamos deixar isso aqui bem claro. A conjunção integrante, ela integra uma oração subordinada substantiva. O pronome relativo, ele é relativo a um termo anterior. E ele faz parte de uma oração subordinada adjetiva. Pronto. Está resolvido. Essa é a diferença entre a letra B e a letra E. A letra B, ele será conjunção integrante quando ele fizer parte de uma oração subordinada substantiva. Mas aqui ele faz parte de uma oração subordinada adjetiva, então ele será pronome relativo. Então eu te dei duas respostas, uma na gramática, um pouco mais difícil, e a resposta mais simples, mostrando aqui, ó, o que pode ser substituído por inveja subliminar. Pode crer? Colocando inveja subliminar aqui no lugar do que, fechou. Então, número 8 ficou a letra E. Número 9. Assinale a alternativa em que não ocorre derivação sufixal. Essa é uma questão que merece nossa atenção. Olha só. Quando eu falo de derivação, eu não posso confundir com flexão. Vou lhe mostrar aqui. A derivação prefixal, prefixo antes. A derivação sufixal, sufixo depois. Ele está me perguntando qual dessas aqui não sofre derivação sufixal. Então vamos olhar aqui. Letra A, poderoso. É poder mais oso. Houve o sufixo aqui, ó. Botar em vermelho. Letra B, reunissem. A palavra reunissem não se forma através de derivação. Na realidade, reunissem vem do verbo reunir. Portanto, reunissem é uma flexão verbal. Viu a pegadinha? Letra C, supostamente. É suposta mais mente. Esse mente aqui é o sufixo. Justamente, feito de justa, mas mente. Sufixo. Humanidade, humano, mais idade. Esse idade aqui é o sufixo. Ok? Então eu tenho aqui a letra A, a letra C, D e E, a formação sufixal, que eu tenho um lance depois da palavra principal. Estou falando assim bem a grosso modo, né? Eu tenho um vídeo aí sobre formação de palavras. Já a letra B, ela não foi feita por derivação, ela foi feita por flexão verbal. Cuidado, questão simples, que merece muito a nossa atenção. Ficou a letra B. Número 10. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. No trecho, o resultado, os jovens da geração atual, que cresceram usando a internet, têm 40% menos empatia que os jovens de 3 décadas atrás. A forma verbal tem está no plural para concordar com os jovens de 3 décadas atrás. Vamos ver. Esses têm refere-se a os jovens da geração atual. Que referência que é essa? Referência anafórica. Se fosse de 3 décadas atrás, seria uma referência catafórica. Sacou?
Anafórico vem antes, os jovens da geração atual. Catafórico viria depois, o que ele está me sugerindo. Então, essa opção está errada, falso. Próxima. As palavras Bélgica e psicológico acentuam-se devido à mesma regra. Façamos a divisão silábica. Bélgica. Psicológico. Sim, ambas são proparoxítonas. Então aqui é verdadeiro. Há muito espaço, por outro lado, para o egocentrismo. O verbo a está acentuado por ser monossílabo tônico terminado em a. Certo. Acentua-se monossílabos tônico terminado em a é o seguidos ou não de s. Então essa aqui também está certa. Última. Em Os Jovens de 3 décadas atrás, as palavras três e atrás acentuam-se por serem oxítonas. Façamos então a divisão silábica. 3. Não tem divisão silábica. Isso aqui é um monossílabo tônico. Atrás. Atrás. Opa! Essa aqui é um monossílabo. E essa daqui é uma palavra oxítona terminada em A seguida de S. Essa aqui está errada. Falsa. Portanto, a sequência correta é a letra B. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Coloquei todas as questões pertinentes aos concursos atuais. Inclusive, olhando, né, essas questões aqui foram aplicadas ano passado por essa banca. Pode crer? Gente boa, então é isso aí. Próxima aula eu vou continuar com aquele curso básico de análise sintática. Se der tempo eu farei uma sobre oficiais da Marinha, nível superior. E você vai seguir no canal e divulgando esse material pra gente, beleza? Então um beijo no seu coração, muita luz no seu caminho, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!